Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje vamos falar de amor? Sim, sim. Vamos falar do verbo amar em alemão. Talvez muitos de vocês estejam pensando, mas para que fazer um vídeo, uma dica, né, falando deste verbo? É simples o uso. Pois bem, é verdade, mas talvez tenha um aspecto do uso do verbo amar em alemão que você não conheça e nós escolhemos então este tema para a nossa dica de hoje, tá? Bom, e se você é novo neste canal, se inscreva, ative o sininho para você receber mais vídeos como o de hoje e vamos lá para a nossa dica de hoje. Bom, o verbo amar, né? O verbo amar é um verbo com acusativo, a nominativo acusativo. Acho que o exemplo mais fácil, o exemplo clássico, né? É eu te amo, né? Em alemão, ich liebe dich. Eu acho que aqui eu posso até dar abrir um parênteses, né? E comentar um pouco sobre a estrutura das frases em alemão. É, os verbos, normalmente, né, nas orações simples, o verbo sempre está na posição de número 2, tá bom? Então, numa frase como a nossa, né, ich liebe dich, na posição número 1 está o sujeito, ich, na posição 2 o verbo, e na posição de número 3 está o acusativo, que é o pronome pessoal dich, tá? Não muito com pronomes, mas com substantivos, né? A gente pode fazer a chamada inversão, tá? Então vamos dizer assim, ich liebe Natur, né? Então eu amo a natureza, e aí eu faço a inversão, quer dizer, eu deixo, né, o verbo no centro e troco as posições do sujeito e do objeto. E aí nós temos Natur, liebe ich, tá? Então é uma regra de formação de frases em alemão que a gente não pode esquecer, porque embora as pessoas nos entendam, é considerado errado, tá? Bom, isso foi um parênteses, vamos fechar o parênteses aqui e vamos falar um pouco mais do verbo lieben, né? Então, como eu disse, basta você trocar, né, o dich por qualquer outra palavra, vamos dizer assim, ich liebe Natur, né, natureza, ich liebe Sport, esporte, ich liebe filme, adoro filmes, gosto, né? Amo filmes. Ich liebe meine Kinder, então eu amo as minhas crianças. Ich liebe mein Land, eu amo meu país. Tá? Então, assim, basicamente basta colocar, né? Não se esquecendo de que o acusativo, né, no masculino tem a troca por exemplo, do der para o den, né? E a troca do ein para o einen, certo? Como mein e meinen, ou kein e keinen, tá? Mas seria simplesmente então trocar a palavra dich por qualquer outra palavra e nós teríamos então a frase pronta, tá? Bom, mas a partir do momento que você passa a amar uma atividade, quer dizer, depois do verbo lieben vai aparecer um outro verbo, tá? Digamos assim, o verbo cozinhar, tá? Então, basicamente, nós diríamos ich liebe kochen, tá? Basicamente. Mas isso não está tão correto assim, tá? Por quê? Porque o verbo lieben não é um verbo auxiliar, tá? Então, a gente está, ou um verbo modal, né? A gente está acostumado a colocar sempre assim um verbo modal ou auxiliar na segunda posição, né, a mais importante, e o outro verbo no infinitivo no final da frase, tá? Então, eu sei cozinhar, né? Ich kann, digamos, eu sei muito bem cozinhar. Ich kann sehr gut kochen, né? Então, kann na posição de número 2
e o kochen no final, né? No infinitivo, quer dizer, na forma do dicionário. Agora, o verbo lieben não é um verbo modal, tá? Então, existem alguns verbos, por exemplo, o kennenlernen, né? Ou mesmo essen gehen, spazieren gehen, né? Que a gente fala, tudo bem, tem dois verbos aí, e a gente diz ich gehe spazieren, né? Agora, no caso do lieben, ele não pertence a essa família, tá? Então, na hora de usar o verbo lieben, nós temos que prestar atenção numa coisa. Nós temos que construir, basicamente, duas frases, tá? Então, você diz assim, ich liebe es. E aí, a gente vai precisar, na segunda frase, do zu junto com a atividade, tá? E às vezes, se você tiver alguma outra informação, essa informação vai aparecer, então, entre o es e o zu, que aparece no final da frase, tá? Então, vamos lá. Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es, Briefe zu schreiben. Ich liebe es, Auto zu fahren. Ich liebe es, Fahrrad zu fahren, tá? E assim por diante, tá bom? Então, assim, se, né, aquilo que você ama é uma atividade, então você precisa colocar o zu mais o infinitivo do verbo, e não simplesmente ich liebe kochen, né? Ou ich liebe malen. Ich liebe es zu kochen, ich liebe es zu malen. Eu acho que é interessante mencionar também que no alemão existem diferentes formas de dizer que você gosta de fazer alguma coisa, já que a gente está falando de atividades, né? Então, assim, é interessante que você não escuta tanto o verbo lieben, né? Os alemães não utilizam tanto o verbo lieben, como, por exemplo, no inglês, né? O love, é para tudo, né? Na língua alemã nem tanto, tá? Exatamente porque existem essas diferentes formas, tá bom? Então, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque para cada forma nós precisaríamos aqui de um vídeo, tá? Mas nós temos o verbo, além do verbo lieben, nós temos o verbo mögen, né? Que é um verbo auxiliar, um verbo modal, tá? Nós temos o verbo gefallen, tá? Que é o verbo do Facebook, tá? Nós temos também a forma do gern, né? A gente usa muito gern em combinação com o verbo, tá? E por último, quando a gente se refere a pessoas, mas não assim de uma forma amorosa, e sim de uma forma afetuosa, tá? A gente não usa muito lieben, e sim a forma ich habe dich lieb, tá? É como se fosse eu te quero bem, né? Se a gente fosse traduzir para o português, tá? Bom, então, antes de terminar, eu gostaria de terminar agora, prometo que eu vou terminar, tá? Gostaria de deixar aqui um recado, um lembrete. A partir da semana que vem, dia 8 de março, nós lançaremos aqui o curso A1.2, curso de alemão A1.2 para falantes do português, tá? Esse curso vai acontecer às segundas e quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, online, pelo aplicativo Zoom, tá? Então, se você tiver interesse em participar, faça contato, entre em contato conosco. Nós vamos te enviar o nosso teste de nivelamento, tá? É importante fazer o teste antes de fazer a inscrição e, se tudo correr direitinho, né? Então, a gente organiza tudo para você, tá? Na descrição deste vídeo aqui, vocês vão encontrar mais informações a respeito da dica, informação a respeito do curso A1.2, tá? Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, já que o verbo lieben, né, e o tema mögen, gefallen, gern, são temas que aparecem no nível A1.1 e também no A1.2. Combinado? Gente, obrigado pela atenção. Belínguas deseja a todos bons estudos.